Oi, meus amores! Vamos à nossa aula 2? Na aula 2 de hoje nós vamos falar sobre os tipos de combustíveis, certo? Mas antes de começar a falar sobre os tipos de combustíveis, eu gostaria de relembrar com vocês o que são esses combustíveis. Os combustíveis, eles são classificados como qualquer substância que ao entrar em contato com o gás oxigênio causa combustão, ou seja, causa queima, causa liberação de energia. Na aula anterior eu comecei a falar com vocês sobre os tipos de combustíveis. Hoje eu gostaria de dar uma revisada, tudo bem? Quando se fala em diferentes tipos de combustíveis, é importante relembrar o que eu iniciei na aula anterior, que era os combustíveis renováveis e os combustíveis não renováveis. Lembrando que os combustíveis não renováveis são aqueles que não se renovam em um tempo compatível com a vida humana. Já os combustíveis renováveis são aqueles que se renovam em um tempo compatível com a vida humana. Como combustível não renovável, nós temos aqui os combustíveis fósseis, e exemplo de combustíveis fósseis são carvão mineral, petróleo e gás natural. E os combustíveis renováveis são os biocombustíveis, como por exemplo, biodiesel, biogás e biomassa, tudo bem? Espero que tenham compreendido essa diferença entre esses dois, renováveis e não renováveis. Falando também em combustíveis renováveis e não renováveis, é importante que vocês se atentem a perceber quais seriam então também as fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis, tá? As fontes de energia renováveis são a água, representada pelos recursos hídricos, o vento, os raios solares e a biomassa. A água, como vocês já sabem, ela é utilizada por nós na produção da energia elétrica. Pelo menos a grande maioria de energia elétrica produzida no nosso país, ela provém justamente das usinas hidrelétricas, que tem como fonte de energia justamente a água, os ventos, que é justamente a energia eólica, os raios solares são responsáveis pela energia solar, através dessa captação por placas solares, e a biomassa ela é um combustível bastante importante para empresas e também na produção de energia elétrica. As fontes de energia não renováveis são o petróleo, o carvão mineral, o urânio e o gás natural. Todos esses aqui são classificados como fontes de energia não renováveis, ou seja, como vocês já sabem, que não se renovam e que em um tempo compatível com a vida humana, provavelmente não será reposto pela natureza. Os combustíveis fósseis. Como surgiram os combustíveis fósseis, de onde eles vieram? Os combustíveis fósseis, eles são resultado da fossilização. Vocês devem lembrar que quando estudaram sobre os tipos de rochas, devem lembrar das rochas sedimentares, que causam esses sedimentos e que são responsáveis justamente pelo efeito de fossilização, tudo bem? Esse efeito de fossilização ele vai acontecer quando o indivíduo ele vir a óbito, ele morrer, certo? E alguns sedimentos de rocha se depositarem sobre ele. Depois de algum tempo, o que sobrou daquele indivíduo que morreu vai ficar preso entre as rochas, certo? E justamente na produção da energia, utilizando como fonte de energia, essa fonte não renovável, que é o combustível fóssil, eles vão utilizar-se de máquinas para conseguir retirar do solo, das camadas de baixo das rochas, onde estava aquele indivíduo, o resultado da sua fossilização, justamente por isso o nome combustíveis fósseis, certo? Exemplos de combustíveis fósseis são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O carvão mineral ele é bastante utilizado por algumas empresas, por termoelétricas, na produção de energia elétrica também, tá? O petróleo ele é bastante utilizado, os derivados de petróleo, como fonte de combustível para os carros, para as motos. E o gás natural é utilizado geralmente também como gás de cozinha. O carvão mineral ele vai ser caracterizado pela presença de carbono na sua composição. Então, a característica muito importante do carvão mineral é justamente possuir carbono. A quantidade de carbono que tem nesse carvão mineral vai dizer qual tipo de carvão, em qual tipo de carvão ele está classificado, certo? Eu trouxe para vocês 3 exemplos de tipos de carvão e a quantidade de carbono que cada um possui. Nós temos a tufa, que possui de 55% a 60% de carbono, essa aqui da imagem, e ela geralmente é utilizada
ajuda da recuperação do solo. Quando o solo está muito desgastado, eles pegam esse tipo de carvão, que é a turfa, para poder colocar naquele solo, para ajudar na recuperação do solo. Tem também a hulha, que possui de 60% a 80% de carbono na sua composição, e ela é utilizada geralmente, ela é queimada e utilizada nas termoelétricas ou em algumas empresas para poder aquecer grandes fornos. O antracito é o que possui uma quantidade maior de carbono, é chamado também de carvão ativado, certo? E esse antracito é utilizado geralmente em filtros de água para purificar a água, para que nós humanos possamos bebê-la, tudo bem? Então percebam que há três tipos aqui de carvão e eles são classificados de acordo com a quantidade de carvão que cada um possui. O petróleo, ele vai ser formado por um material de consistência oleosa e por uma complexa combinação de elementos químicos, como por exemplo o oxigênio e o próprio carbono que nós acabamos de ver quando falamos de carvão. Quando esse petróleo é extraído das rochas subterrâneas, ele pode ganhar caminhos diferentes. Tudo vai de acordo com a separação dos seus elementos. Então, o petróleo geralmente é separado em partes e cada parte vai receber uma utilização distinta. Os derivados do petróleo, que são justamente os derivados daquela separação dos elementos do petróleo, certo? São o gás liquefeito, que geralmente é utilizado justamente como gás de cozinha nas residências, a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o óleo lubrificante. A gasolina, o querosene e o óleo diesel, ambos aqui, esses três, eles são utilizados geralmente como fonte de combustíveis para veículos. A gasolina pode ser utilizada tanto em moto quanto em carro. O querosene geralmente é o combustível utilizado por aviões e o óleo diesel geralmente é utilizado por trens, caminhões, alguns automóveis específicos. E o óleo lubrificante é utilizado geralmente na manutenção de algumas máquinas, por exemplo. O gás natural, ele é formado por elementos químicos como carbono e hidrogênio. Uma característica bastante importante em relação ao gás natural é o fato dele ser gasoso em um ambiente natural. Como assim? Quando se fala em classificação da matéria, dos estados da matéria, estados físicos da matéria, vocês devem lembrar que há três estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso, certo? No estado sólido, as partículas da matéria têm uma grande força de atração, então por isso elas ficam bem juntinhas. Já no estado líquido, elas têm mais ou menos uma força de atração, então há um espaço entre essas partículas. E no estado gasoso, quase não há força de atração entre as partículas, por isso que ela se espalha muito fácil no ambiente. É o caso, então, do nosso gás natural aqui. Ele pode ser encontrado ou misturado ao petróleo ou separado dele, certo? Então, lembre-se que o gás natural é um derivado do petróleo, justamente porque ele pode ser um componente separado desse petróleo. E os componentes desse gás podem ter propriedades energéticas ou não energéticas. Como assim? Podem ter propriedades energéticas porque podem estar classificados utilizando na produção de energia ou podem não estar sendo utilizados nessa produção de energia. Por isso, propriedades energéticas e propriedades não energéticas. E o impacto desses combustíveis fósseis? Será que há um impacto no ambiente causado pelos combustíveis fósseis? Sim, infelizmente, há um grande impacto causado pelos combustíveis fósseis. Geralmente, os combustíveis fósseis são queimados para poder gerar essa energia. E essa queima, essa combustão, vai acabar resultando em uma grande quantidade de poluentes ambientais. Uma grande fumaça poluente vai ser liberada no nosso ambiente. Outro problema bastante grave em relação aos combustíveis fósseis é que muitas vezes na retirada desse combustível fóssil do ambiente, na retirada dele, pode acontecer vazamentos petroquímicos, como acontece, acho que vocês acompanham em alguns telejornais, acontece muitas vezes, infelizmente, esse vazamento, causando uma grande poluição aquática, certo? E também causando uma parcela de morte de algumas espécies marinhas ou espécies
que acabam se alimentando dessas espécies marinhas, tudo bem? Então, infelizmente, há um grande impacto causado pelos combustíveis fósseis. Infelizmente, há uma poluição aquática, quando durante a retirada eles acabam derramando esse óleo sobre a água. Há uma poluição do ar, justamente pelo fato de haver uma grande quantidade de poluentes liberados pela queima desses combustíveis, e há também a morte de algumas espécies, ou espécies marinhas, ou espécies que se alimentam das espécies marinhas. E os biocombustíveis? Os biocombustíveis, eles foram criados, foram produzidos, são captados pela natureza com o intuito inicialmente de tentar justamente diminuir esses impactos ambientais causados e também ser uma outra fonte que seja renovável, certo? Os biocombustíveis, eles são fontes menos poluentes. É importante que vocês se apeguem a esse menos poluente aqui, porque por mais que sejam biocombustíveis, eles ainda assim acabam degradando o meio ambiente, causando menos impacto do que os combustíveis fósseis, por exemplo, mas mesmo assim ainda causam impacto. E podem ser empregados no transporte e na indústria. São combustíveis bastante utilizados, certo? As fontes de biocombustível mais comuns no nosso país são a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima para se produzir o etanol, que é utilizado geralmente como combustível para motos, para carros, enfim. A soja, que acaba produzindo também o biodiesel, tudo bem? Os biocombustíveis, eles podem ser classificados como sólidos, líquidos e gasosos. Vocês já devem lembrar o que eu falei agora há pouquinho, certo? Os estados físicos da matéria são 3, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas estão bastante juntas, bastante unidas umas das outras. No estado líquido, há mais ou menos uma força de atração entre elas. Já no estado gasoso, quase não há essa força de atração. Nós temos aqui como sólido, um biocombustível sólido, o bagaço da cana-de-açúcar, como aqui na imagem, certo? O líquido, o etanol e o biodiesel, e o gasoso, o biogás. Então percebam que no caso do biocombustível, há 3 formas de ser encontrado: o sólido, o líquido ou o gasoso, mas dele praticamente tudo é aproveitado. E esse biogás, que é justamente esse biocombustível encontrado no estado gasoso, como é que ele vai ser produzido na natureza? O biogás, ele é produzido basicamente a partir de fezes de alguns animais. Nós temos o biodigestor, certo? Que é um maquinário bastante importante nessa produção. Vai acontecer então, na produção agropecuária, vai ter uma grande quantidade de fezes de animais produzidas. Então, até para dar um destino a essas fezes, ela é higienizada e ela vai para o biogás, que é onde vai acontecer essa entrada de material orgânico, que são as fezes desses animais. No biogás vai acontecer um processo chamado fermentação. E como é que acontece essa fermentação? Algumas bactérias e alguns fungos, elas tendem a tentar se alimentar dessas fezes. Então, isso vai causar fermentação, vai causar reações químicas que vão acabar liberando esse biogás. Então, é esse processo no biodigestor responsável justamente pela produção do biogás. Depois da fermentação, o biogás ele pode ter 2 destinos. Ou ele pode ser utilizado na geração de energia elétrica, ou ele pode passar por uma nova purificação e acabar aproveitando a parte sólida do biogás para ajudar nas plantações, para adubar essa terra. Então percebam que um lado positivo em relação ao biogás é justamente que dele tudo se aproveita. A mesma matéria-prima que é utilizada para produzir esse gás, esse biogás, também vai ser utilizada a parte sólida dela para poder ajudar então nesse adubo da terra. E os combustíveis de fontes renováveis, eles causam impacto? Como eu tinha começado falando para vocês, sim, infelizmente, os biocombustíveis causam ainda impactos ambientais, porém, são impactos bem menores do que são causados pelos combustíveis fósseis, pelas fontes de energia não renováveis. Como, por exemplo, nós temos ainda a poluição do ar. Então, percebam que o que há em comum em relação aos poluentes
desses biocombustíveis e dos combustíveis fósseis? A poluição do ar. Porque, como vocês já viram, geralmente os combustíveis eles têm que fazer a combustão para ser classificado como combustível. E essa combustão geralmente vai resultar justamente na liberação de gases poluentes. Há também um ponto bastante importante em relação à poluição dos biocombustíveis, é o fato deles precisarem de terrenos muito grandes para poder fazer essas plantações. No caso das fontes renováveis, como a cana-de-açúcar e a soja, certo? Eles acabam pegando grandes terrenos, desmatando aquele terreno para poder plantar apenas a cana-de-açúcar e a soja, e isso acaba causando um impacto ambiental, porque vai retirar geralmente as plantações nativas daquele terreno. Há também, geralmente, a liberação de dejeitos em rios e há uma grande quantidade de água utilizada na produção dessas fontes renováveis de energia. Então, infelizmente, ainda há esse impacto de retirar uma grande quantidade de água do ambiente para poder produzir essas fontes de energias renováveis. Um impacto interessante também na economia que deve ser falado é que, como geralmente, por exemplo, nas fontes renováveis, cana-de-açúcar e soja, tem que ter um terreno muito grande para poder ter essa plantação, depois ser retirado esses vegetais de lá e passarem pelo processo de produção de energia, o espaço em que eles estão, o espaço que está sendo utilizado por eles, em que eles estão, poderia ser utilizado na produção de alimentos. Então, essa produção de energia nas fontes renováveis também acabam de forma indiretamente ou até diretamente causando impacto na economia, porque elas também são responsáveis por um aumento geralmente nos alimentos. Porque, por exemplo, um terreno de grandes hectares poderia ser utilizado para plantar arroz, é utilizado para plantar cana-de-açúcar e soja e produzir assim combustíveis. Amores, é isso, me despeço por aqui, espero que façam as atividades ou deem uma olhadinha nas questões das páginas 56 e 57 do livro de vocês. Qualquer dúvida, estamos por aqui.